Que lugar enorme. Onde que a gente tá, hein? Aqui é o Parque da Juventude, Rick. Ele tem mais de 240 mil metros quadrados e foi fundado aqui em Santana em 2003. Entendi. E é aqui que tem um passado super sangrento também, né? Assim como muitos lugares da cidade de São Paulo. Verdade, Rick. Foi aqui que funcionou o Complexo do Carandiru, onde teve aquele massacre lá em 1992, lembra? Entendi, tá explicado. E é esse o nosso assunto de hoje? É esse o nosso assunto de hoje. Sim. 4º episódio do SP Assombrado, onde a gente vai até o local para investigar o que aconteceu. Vem com a gente. Vamos! Na tarde de 2 de outubro de 1992, a tensão tomou conta do Pavilhão 9 no Complexo Carandiru, em São Paulo. Uma briga entre 2 detentos durante uma partida de futebol rapidamente se transformou em uma rebelião generalizada, com destruição de celas e colchões incendiados. O presídio, superlotado com mais de 2.700 presos só naquele pavilhão, tornou-se palco de gritos, fumaça e caos. Os funcionários tentaram conter a situação, mas logo se retiraram e a polícia militar foi acionada para intervir. A entrada da polícia foi rápida e brutal. Dezenas de policiais, muitos deles de batalhões de elite, invadiram o pavilhão armados com metralhadoras, fuzis e pistolas. Em menos de meia hora, o massacre estava consumado. 111 detentos foram mortos, a maioria deles ainda aguardando julgamento, e outros 110 ficaram feridos. Relatos de sobreviventes descrevem execuções sumárias, tiros a queima-roupa e corredores inundados por sangue misturado à água dos canos estourados pelos disparos. Nenhum policial morreu na operação, que ficou marcada como a mais letal da história do sistema prisional brasileiro. No dia seguinte, enquanto familiares buscavam notícias e as autoridades tentavam controlar a narrativa, a verdadeira dimensão da tragédia só veio à tona após o fechamento das urnas das eleições municipais. O massacre gerou repercussão internacional, denúncias de violações de direitos humanos e uma longa disputa judicial, marcada pela impunidade dos responsáveis. Até hoje, o Carandiru permanece como o símbolo do fracasso do sistema prisional, da violência estatal e do apagamento da memória das vítimas. A desativação do Carandiru começou a ser planejada no início dos anos 2000 e culminou na demolição de seus pavilhões, um evento que ganhou contornos de espetáculo midiático. Em 8 de dezembro de 2002, 3 dos principais pavilhões, incluindo o Pavilhão 9, palco do massacre, foram implodidos diante de autoridades e do público, com a cena transmitida pela televisão. No lugar do antigo presídio nasceu, então, o Parque da Juventude, inaugurado em 2003. O parque ocupa cerca de 240 mil metros quadrados e foi projetado para oferecer áreas esportivas, culturais e de lazer, incluindo quadras, pistas de skate, jardins, bosques e a Biblioteca de São Paulo. Quais são as perguntas não respondidas sobre o massacre do Carandiru? Como é a energia do Parque da Juventude hoje, palco do sangue derramado de 111 pessoas? É isso que nós investigaremos hoje no São Paulo Assombrada. Estamos aqui diretamente do Camburão e antes de passar para o Rick, eu quero lembrar que o nosso intuito aqui nunca é sensacionalizar e sim fazer o nosso trabalho trazendo a verdade sempre com base nas nossas investigações e no nosso tarô. É isso aí. E esse é o nosso 4º episódio em loco. Nós estamos no local da gravação. É claro que não dá pra fazer no parque ao ar livre. Primeiro, porque não é tão seguro assim. Segundo, porque tem muito barulho. A gente tava com medo. A gente tava com um pouquinho de medo. Aí a gente veio pro carro. Exatamente. Mas você continue acompanhando o nosso caso. Cada pergunta você pode dar um pause, fazer a sua tiragem, colocar a interpretação e acompanhar. E para você que ainda não me conhece, eu sou Ricardo Baratella, tarólogo, professor de tarô e administrador da Via Lunar. E eu sou a Samantha Calegari, taróloga, administradora do Espaço Merkabah. E hoje eu quero de novo convidar vocês para curtir a nossa página, compartilhar o nosso conteúdo, entrar no grupo do Telegram, tem o nosso perfil lá no Instagram, @agentes do tarot, temudo no final. E nos ajudar, hein, crescer nessa rede, né? Isso, no TikTok, você pode fazer Pix, pode colaborar sendo membro do canal. O Rick sempre pedindo Pix. Meu Deus, é 6 de ouro, a gente tem conta pra pagar, tem que comprar um microfone com o fluffzinho, enfim. Exatamente. Então entra no nosso grupo lá do Telegram, o link tá na bio do Agentes do Tarô no Instagram. Entra que as novidades sempre primeiro vão lá pro nosso grupo. Tá Maravilha. Vamos lá, antes da gente entrar com a investigação do caso, cabe um breve complexo sobre o Carandiru. Complexo? Né?
complexo penitenciário do Não, Carandiru. você falou contexto, um breve contexto. E não um breve complexo. Gente, ele não tá bom. Ó, o clima aqui é caótico Meu nesse lugar. Deus Vocês não do têm céu. noção. A gente já tá caótico, a gente só tá pior. Vai. Então vamos lá. Bom, antes da gente entrar com a investigação do caso, cabe um breve contexto sobre o complexo do Carandiru. Ele foi inaugurado em 1920 como penitenciária do Estado e foi inicialmente projetado para ser uma instituição com moldes europeus, ou seja, os penitentos, né, os presos, eles eram muito mais voltados para restauração, para trabalhos manuais e assim vai. Só que a cidade de São Paulo foi superpopulando, né, foi ficando superpopulosa, e lá pela década de 40, 50, nós tivemos um grande problema de superlotação na própria penitenciária. Em 56, a casa de detenção foi anexada ao complexo, onde o total de capacidade foi para 3.250, mas isso também foi ultrapassado. Já na década de 90, o Carandiru abrigava mais de 7.200 penitentos, o que é mais quase o dobro, né, do que a capacidade máxima. Né? E 2.706 ficavam apenas no pavilhão 9, destinado a réus primários e não os julgados. Relatos descrevem celas coletivas com até 40 homens, com ausência de ventilação, infestação de rato, surtos de doenças muito sérias como tuberculose, HIV, AIDS, que naquela época não tinha nenhum tratamento, né? A insalubridade era tão extrema que o pavilhão médico era conhecido como o pavilhão da morte, onde os detentos iam para morrer, literalmente, né? Ou seja, a gente tem aqui um caldeirão de conflitos prévios a esse massacre que possivelmente colaboraram para que o conflito acontecesse, né? E aí a gente vai falar das questões de superlotação, corrupção, a lentidão do sistema judiciário, entre outros. Pois é, e aí a gente entra, de fato, no dia do massacre. A gente vai fazer uma linha do tempo desse dia, já inserindo algumas perguntas que possam, assim, nos ajudar a entender melhor o que aconteceu, tá? Era aproximadamente 10 horas, 10 horas da manhã do dia 2 de outubro de 1992, e acontecia assim, uma grande partida de futebol. Num determinado momento, uma briga entre os detentos, conhecidos como Barba e Coelho, teve início no pavilhão 9. E o motivo real para que eles entrassem em conflito nunca foi descoberto. Mas uma das hipóteses, né, diz que era sobre o roubo de um pacote de cigarro, enfim, que era moeda de troca, né? Sempre foi. E o conflito rapidamente escalou para confrontos com facadas, né? Então, eles começaram a ser facas que eles mesmos faziam ali nos pavilhões, o que é muito comum nas penitenciárias, nos presídios, e, de repente, eram 200 presos envolvidos ali naquela luta, naquela brigaiada toda. Uhum. Às 14 horas, a rebelião foi instalada. Então, começou a aparecer vários focos de fogo, né, em vários lugares, em diversos lugares ali, e os carcereiros começaram a abandonar o espaço. Aí o diretor da casa de detenção pediu reforços. Às 3h30, né, às 15h30 da tarde, o diretor Ismael Pedrosa tentou uma última negociação com os presos, mas já havia sido chamada a polícia, os reforços e tudo mais. Do lado de fora do pavilhão 9, 320 policiais estacionaram, dentre deles integrantes da rota, do GAT, bombeiros, tinha muita gente para dar suporte, né? Às 16 horas e 16h30, mais ou menos esse horário, parece que aconteceu o fim da rebelião. E de acordo com os presos e de acordo com a polícia, as armas foram atiradas das janelas contra eles, né? Os detentos entregaram as armas, jogando pelas janelas. E então os policiais romperam a barricada e invadiram o pavilhão. A quantidade de policiais varia de acordo com cada fonte que a gente pesquisa, indo de 86 para mais de 300. Então, a primeira pergunta que a gente traz aqui, qual foi o real motivo da briga entre a Barba e o Coelho, a Barba e o Coelho, que foi que deflagrou aí essa zona toda, né? Vamos lá? Então, vamos lá. O meu jogo abre com o Imperador aqui no centro, o Rei de Paus no negativo e 4 de copas como positivo. Você, Sam? Meu jogo aqui tem uma Rainha de Ouros abrindo o jogo, o 10 de espadas no aspecto negativo e o 8
de paus no aspecto positivo. E aí, Henrique, o que você Curioso, acha? porque eu tenho cartas que falam do elemento terra no centro, né? Então, realmente, tem alguma questão material aí. Sim, a Uma- rainha falando isso, a né? Algo rainha, meu, algo né? meu e alguma necessidade de troca. Foi feita uma oferta entre um dos dois, mas o 10 e o rei de paus nos nossos jogos também me dizem que já tinha uma intenção intenção. oculta nisso. Sim. Tipo assim, já tô sentindo que não vai acontecer essa É. troca, então vamos ter qual que é a palavra? Um gatilho aí, né? Aham. Um ponto para que esse conflito acontecesse de verdade. E o próprio imperador com a rainha falando, né, dessa necessidade deles imporem suas posições ali dentro. Sim, sobre né? poder, né? Poder, exatamente. Então, provavelmente foi sobre algo que era de um e o outro pegou, ou algo que foi negociado e não foi cumprido, mas tem, assim, algum valor material, sim. Tem um valor material, sim. E pode falar realmente do cigarro, né? Porque a gente tem fogo e ar. Acho que faz sentido. Né? O próprio 8 de paus, né? Aqui, o cigarrinho. Sim, beleza. Maravilha, vamos continuar. Bom. E será que essa briga foi intencionada? Intencionada ou planejada? É planejada. Planejada ou intencional? Vamos ver se essa briga dele já era algo, né, que para trazer um conflito maior. Deflagrar. Olha Isso. só. Sua vez. Olha só, meu jogo aqui abre com um as de copas. Eu tenho a roda da fortuna no negativo e o julgamento no positivo. Meu abre com 6 de espadas no centro, 6 de paus no negativo e a torre no positivo. Henrique, olha, eu sou tendenciosa, né, aqui nesse jogo, porque me parece que foi algo planejado, né? Talvez a ideia, né, de criar um conflito grande para tentar uma fuga, me parece algo planejado, não tão bem estruturado, né? Sim. Mas vamos fazer um barraco aqui? Vamos dar trabalho para esse povo hoje? Né? Eu acho que foi algo planejado, sim. O que você acha? Já tinha uma energia de agressividade, de caos, né? Próprio a torre, julgamento falando do incêndio. Sim. Então, assim, senso de oportunidade também. Eu acho que não foi exatamente definido para aquele ponto de conflito, mas é como se tivesse, ok, a próxima vez que tiver algo, a gente vai iniciar. Sim, e a gente revolta. aproveita, né? Exato. Aproveita a oportunidade aí. Beleza. Né? A outra pergunta aqui, né? Qual é a versão correta dos fatos, né? Os presos realmente deram fim à rebelião de forma pacífica ou atiraram as armas contra os policiais, como eles disseram? Vamos ver o que aconteceu, né? Vamos ver o que aconteceu de verdade. Qual a versão correta dos fatos? Olha só. Tá meio Nossa, só espada, menina. Tá um pouco contraditório. As de espadas no centro, 8 de espadas no negativo e 3 de espadas na direita. Você? Meu jogo aqui, 4 de espadas abrindo o jogo. Eu tenho a justiça no aspecto negativo e um cavaleiro de espadas no aspecto positivo. E aí? Olha só, eu acho que nesse caso, quando a leitura ficar contraditória, a gente tem que se apegar à resposta, né? Centro, as de espadas com 4, fala de alguma oferta de paz, de alguma forma. Então, né? Me parece a passividade nesse aspecto positivo aqui, tanto no cavaleiro quanto no seu 3, eu vejo essa questão do ataque, né, de fora para dentro. E, a justiça e o 8 de espadas no negativo é algo que não foi cumprido, um acordo que não foi cumprido. Sim. Né? Então, eu acredito que tenha sido a versão deles, né? Nos entregamos, terminamos tudo, mas eles não cumpriram com o combinado. Eu também acredito nisso. Até porque justiça no negativo, a gente sabe, nesse caso, quem tinha mais poder, né? Sim. Quem tinha arma de fogo e tal. Então, eu tenho a impressão de que sim, foi feita um movimento para que essa rebelião acabasse, mas os policiais invadiram mesmo assim. Isso, né, Sam? Exatamente. Eu vejo a invasão especificamente aqui no Cavaleiro. E o 3 de espadas também, tá me e no 3 de espadas. Tá bom? Beleza. Bora. A última pergunta, vamos só confirmar com uma carta, Rick. 86 ou 300? Tá mais perto dos 100 ou mais perto dos 300 policiais? De policiais, né? Vamos lá. Mais perto dos 100, mais perto dos 300. O seu é 100? Aqui? O meu é 100. 100. O meu veio a rainha de paus, do Rick, veio o mundo. E 300, um pajem de ouros. Com o cavaleiro de paus. Eu acho que tá mais próximo de 100. Mais próximo de 100.
né? Não chegou a 300, eu como também disseram, não. não acredito Invadindo nisso. lá, não. Claro Talvez que na parte de fora, né? pode ser, No exato. suporte. Porque, querendo ou não, esses jogos eles estão se complementando, né? Sim, Mas eu vejo uma tendência para um número hiperlativo no pajem no cavaleiro. maravilha. Beleza? Deixa eu só retirar as cartas daqui. Tá me dando cãibra. Ai. Ai. Tá mesmo com cãibra? Seguindo em frente, então, com essa linha do tempo, às 16h45, a situação, então, foi controlada no piso térreo. O coronel Biratã, que é o comandante da operação, teve que ser retirado para cuidar dos médicos, porque ele supostamente tentou subir até o 10º piso e ocorreu uma explosão, e assim vai. 16h50, no primeiro andar, é encontrado já um preso morto e pendurado de cabeça para baixo, com uma nova barricada, e 26 homens teriam sido mortos nesse andar. Às 17 horas, a gente tem duas versões dos fatos. Primeiro, versão da polícia. Diz que tinham muitos presos, centenas deles se preparando para uma tocaia. Os policiais teriam sido recebidos com facadas, estilhaço sujo de sangue, saco de fezes e assim vai. Eles atiraram para se proteger. Segundo o Biratã, se houvesse a intenção de exterminar os presos, muitos outros teriam morrido, né? Porque, de acordo com ele, só morreu quem entrou em confronto direto com a polícia. Ele teria dito isso a uma revista, tá? A perícia concluiu que apenas 26, então, foram mortos nessa cela. A versão dos presos diz o seguinte, que eles tinham se rendido e eles estavam dentro das celas desarmados. A gente vai abrir aspas aqui para uma testemunha, uma pessoa que estava nessa situação naquele momento sobreviveu. As trajetórias dos projéteis disparados indicavam atiradores posicionados na soleira, ou seja, parece que tinha aí uma questão estratégica para que acertasse os presos, né? Também foi concluído em perícia que 70% dos tiros foi dirigido à cabeça e tórax, o que reforça, então, a ideia de extermínio. Para escapar com vida, muitos presos se misturavam aos colegas que estavam mortos, se colocavam debaixo dos corpos, uma coisa horrível. Ou fingindo que estava morto, né? Isso. De acordo com algumas fontes, 3.500 tiros foram disparados, sendo mais de 500 deles chegando em alvos humanos, né? O número oficial de mortos é de 111 presos. Então a gente vai entrar agora com duas perguntas para avançar, tá? A primeira delas é para analisar a versão dos relatos e confrontar, então, com o tarô. Então a gente vai ver qual versão é a mais próxima da verdade, se é da polícia ou dos presos, e a gente vai tirar um jogo de 3 cartas para cada um, beleza? Qual é a versão correta dos fatos? Versão da polícia, A. Versão da polícia. E a segunda versão dos presos. Versão dos presos. Difícil. Difícil. Calma, tá dando cãibra. Vai. Eu tenho mais idade para ficar assim, Rick. Vai. Então vamos lá. A versão da polícia. O meu aqui abre com um cavaleiro de ouros. Eu tenho a temperança. Temperança no negativo e a morte no positivo. E o seu? Versão Meu tá da com as polícia. de copas no centro, 6 de copas no negativo e o pajem de espadas no positivo. Agora a versão dos presos. Versão dos presos, eu tenho aqui um rei de espadas, abrindo meu jogo, estrela no aspecto negativo, e tenho aqui o 7 de ouros no aspecto positivo. Tá. Meu abre com 4 de paus no centro, o diabo no negativo e 3 de paus no positivo. Quer que eu fale? É isso? Ou você fala? Para mim tá um pouco controverso, né? Porque tem situações em que a polícia fala o correto e tem situações em que a narrativa dos presos é a correta. Acho que é um grande aglomerado aí, sabe? Eu vejo manipulação das duas versões. Sim, a temperança fala a manipulação. Sim. E assim como é minha estrela também. O seu diabo, Meu né? diabo E o seu negativo, 6 de 6 de copas copas. tá falando também disso. Sim, eu também acredito que isso aconteceu. E aí existe um exagero de ambas as partes também. Sim. Né? Então, assim, nenhuma das versões nesse caso, nenhuma das versões parece tão correta assim. correta. A gente tá vendo manipulação de informação dos dois lados, tá? Ok. Então, vamos para outra pergunta que é o seguinte. Alguns... Vai, estica a perna aí, Sam. Eu estico, eu desestico.
Tá, uma hora a gente consegue. Vamos lá. Alguns presos afirmaram que policiais entraram atirando e gargalhando nos andares. Isso é verdade? Vamos ver. Os policiais entraram atirando e gargalhando nos andares. Como se fosse uma coisa meio sádica, assim, né? É. Sim. Alguns policiais entraram gargalhando e atirando nos andares. Olha, 7 de espadas. Tá. Página de paus no centro. 7 de Estiver lendo. espadas no negativo. Igual meu. Aham, exatamente. E o pendurado no positivo. Ok, meu jogo abrindo com um as de ouros. O 7 de espadas também, aqui no negativo igual ao do Rick. E um 10 de copas no positivo. Eu acredito na versão. O que você acha? Também. Eu acredito nessa versão. Também acredito. Que alguns não vamos Alguns, generalizar, não tá, todos. gente? Por isso que eu coloquei na minha pergunta, a hora que fui embaralhar, alguns policiais, né? E é bacana a gente entender contexto para não fixar o significado de tarô, né? Porque 7 de espadas negativo poderia falar de mentira, mas vejam a cena, Uhum. né? Eu tenho uma figura dando um sorrisinho de esgueio, assim. É. Né? Tipo, Então, sarcástico, um sarcasmo, um sadismo, então acho que faz bastante sentido. É verdade. Beleza, vamos seguir agora. O dia do massacre foi uma sexta-feira, dia de visita familiar. Enquanto as mortes ocorriam dentro da prisão, as famílias aguardavam angustiadas do lado de fora. Além disso, era fim de semana de eleição para prefeito e o número divulgado de mortos naquele momento era de apenas 8 pessoas. Às 18 horas, policiais mandaram os presos descerem até o pátio interno, exigindo que eles tirassem as roupas e ficassem horas debaixo do sol. É aquela cena famosa, né, do Carandiru. De Sim. todos ali no pátio, nus, embaixo do sol. Sim. Alguns grupos de direitos humanos dizem que mais presos foram mortos durante esse período. Na parte da noite, os próprios presos foram elencados para carregar os corpos dos andares até o primeiro andar. Os corpos foram empilhados e a cena era de filme de terror. O chão lavado de sangue, a água escorria dos canos perfurados pelos tiros. Nenhum policial foi morto na operação e 22 foram feridos. Agora a gente vai seguir para tentar entender algumas lacunas, né, que envolvem essa operação como um todo. A primeira pergunta que eu quero trazer é: o número oficial de 111 mortos é condizente com a quantidade de pessoas, né, que foram mortas naquele dia? É real esse número? Essa informação? 111 pessoas? Acho que foi mais, Henrique, ó. Nossa. Olha lá. Meu jogo aqui, abrindo com a torre, eu tenho um 5 de copas no negativo e um 5, né, de espadas no positivo. Que também tá no meu jogo. Meu abre com o rei de copas, 5 de espadas negativo e o 7 de ouros positivo. Acho que foi mais também. Foi mais. Esse aí foi o número para não ficar tão feio para mídia. Foi o número estimado. Foi o número estimado. Foram mais de 101 pessoas, 111, né? Pessoas que morreram, certamente, tá? Segunda pergunta, tá? Na época, Luiz Antônio Fleury Filho era o governador do estado de São Paulo e em depoimento no ano de 2013, ele disse não ter autorizado essa operação. Mas os documentos da Polícia Militar citam uma ligação às 15 horas e 15 minutos de Abu, né, do Palácio dos Bandeirantes. Então, as perguntas relacionadas a essa informação. Houve autorização de algum órgão dos governos estadual ou federal para que os policiais invadissem e executassem os presos? Vamos lá. Houve autorização? Ou ordem, né? Opa! Meu Deus. Tá? Vai. Olha só. Papa abrindo meu jogo. 5 de paus no negativo e o 7 de paus positivo. Olha só, o meu aqui, ó, um 3 de ouro, gente, abrindo o jogo. Eu tenho o 6 de copas no negativo e o 3 de espadas no positivo.
Não teve só autorização, mas como ordem, né? Teve uma ordem. Teve uma ordem, Teve não uma foi só ordem. pode fazer, não, ligou e falou faça. Tá, mas é interessante que tanto o seu 5 de paus quanto o meu 6 de copas no negativo, eu não vejo a ordem do extermínio, eu vejo a ordem da invasão, Do resolva. do resolvam. Isso, e resolva e não colocou condições, Isso, né? tá? Mas foi claro, vai lá e mata todo mundo. Né? O tarô não está mostrando isso, ele está mostrando que sim, houve uma ordem, houve uma voz de comando de um papa, gente. E a gente está falando aqui o quê? Do governo. De uma figura de autoridade. Uma figura de autoridade. Exatamente. Então, assim, houve esta ordem, não necessariamente a ordem do mate, mas o do resolvam, certamente. Sim, tá? Com certeza. E a outra pergunta aqui é que, de acordo com alguns sobreviventes do massacre, houve tortura por parte desses policiais. Essa informação é verdadeira? Houve tortura? Fala o seu primeiro. 10 de ouros, abrindo meu jogo. Eu tenho aqui um 9 de copas no negativo e a sacerdotisa no positivo. Eu tô assim, gente, porque eu ponho, aí a produção fica assim, ó. Fica assim, ó. Pra eu enquadrar. E você, Rick? Eu tô com 2 de paus no centro, o pajem de copas no negativo e o 5 de copas no positivo. Olha, eu acho que nem teve tempo. Você acha que teve tempo pra isso? Então, eu não acredito que tenha rolado tortura especificamente, né? Mas todo o contexto já traz um sofrimento muito grande, o que pode ser traduzido como uma tortura. Sim. Agora, não exatamente desmedida ou uma... como é que a gente pode dizer isso? Tem que pensar no cenário deles, né? A pessoa tava lá presa, aparecia o cara, atirava em todo mundo, eles já iam bater, né? Isso mesmo que não tenha feito parte do contexto, não acredito que foi pensado, vamos tirar eles daqui, vamos torturar, porque esse é o contexto que foi dito, entendeu? Sim. Toda aquela história fala de um ambiente torturador, Sim. mas não Caótico, exatamente premeditado sofrimento, nesse sentido. Talvez até aquela, talvez não, com certeza, né, a cena famosa, né, deles todos ali no pátio, aquilo pra mim foi uma tortura. Sim, exato. Né, todos pelados debaixo do sol. E ficaram horas expostos. Sem poder se mexer, exato. Gente, o que tinha de helicóptero, o que tinha de... Tanto que as fotos são amplamente divulgadas até hoje, né, essas imagens. São. Então, assim, aquilo pra mim já foi uma tortura. Exato. Todo o contexto fala disso. Beleza? Beleza. E aí a última pergunta, né? Se essa ação foi uma resposta improvisada à rebelião ou houve uma intenção deliberada, assim, de exterminação. Ou seja, a ação dos policiais, né? Foi improvisada, teve a rebelião, vamos lá atacar, ou houve um planejamento antes, né? Tipo, para exterminar todo mundo. Menina. Um olhando o jogo do outro, né? Pra colar do coleguinha. Vai. Mago no centro, a estrela no negativo e 8 de copas positivo. O meu aqui, mundo, abrindo o jogo. Eu tenho um cavaleiro de copas no aspecto negativo e um 5 de paus no aspecto positivo. E aí, Henrique? Eu não acredito que tenha sido deliberado, pensado, vamos matar todo mundo, mas é como se fosse uma anuência para que eles fizessem tudo o que eles fizeram. O meu jogo. Para mim, o mundo me fala, assim, o contexto, tá? Me fala de uma reação. É isso. Sim. Então, assim, toda ação prevê uma reação, né? Então, foi no intuito, sim, de controlar aquela rebelião. E, claro, né? Eu acho que quando um ou outro ali sai sai das regras, né? Todos os outros vão atrás. Sim. Mas eu tenho... 5, então, o seu 8... O meu 8 e o seu 5, pra mim, é a impressão de que, assim, beleza, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Entende? Não tem câmera aqui dentro. Não tem câmera, não tem vigilância, a gente tem ordem pra resolver. Estamos resolvendo. Entendeu? Então, não acho que foi pensado nisso, mas a partir do momento que existe uma abertura para, e aí a humanidade ocasião faz o ladrão, né? Exato. É isso. Beleza. Continuemos. A gente vai seguir agora para o último bloco de perguntas, são 2 perguntas só, para a gente tentar entender o presente, né? Então, primeira pergunta. Muitas fontes de pesquisa afirmam que o massacre do Carandiru foi um catalisador para que o PCC, que é o primeiro comando da capital, se organizasse de uma forma mais coesa
Lembrando que 2006 teve aquele monte de coisa, né, na cidade de São Paulo. Então eu quero saber se essa teoria é verdadeira, tá? Nossa, o baralho tá muito sintonizado hoje, Não né? tá? Nem parece que a gente embaralhou, Não olha é? só. Vai. Meu jogo aqui abrindo com pendurado. Eu tenho no aspecto negativo a lua. Uhum. Não faz circulando assim. E no aspecto positivo, o 8 de ouros. A lua no centro do meu jogo, cavaleiro de espadas no negativo e a rainha de paus no positivo. E aí? Ai, cara, tá difícil, viu? Porque assim, o pendurado, eu tanto o contexto do jogo me fala que o olfato chamou atenção, Uhum. né? Para que eles tomassem mais poder e força, para que eles se organizassem nesse 8, né? E mostrassem o seu potencial. Uhum. E o teu? Então, o meu jogo, ele fala da questão da vingança, né? Uhum. Eu vejo O derramamento de cavaleiro? sangue na lua e no cavaleiro. Então, eu vejo isso como se fosse mais um ponto para que essa organização chegasse numa força, entendeu? Porque rainha de paus positiva, é como se tivesse uma necessidade de, a partir dessa força, criar mais coesão, criar mais integridade do Tá. grupo, né? Uhum. Então, não acredito que a partir que a gente vê na Al-Qaeda, por exemplo, né? A Uhum. Al-Qaeda com a necessidade de se vingar dos Estados Unidos, pelas mortes e tal, não é exatamente isso, mas foi um ponto que colaborou. Não acredito que tenha sido catalisador, Tá. entende? O Uhum. que você acha? Acredito que sim. Foi uma, como eu disse no início, né? Foi uma situação que fez com que eles reavaliassem algumas coisas. A necessidade de se organizarem melhor e tudo mais. Para mostrar até força, né? A Exato, força deles. exato. Muito bem. Rick, um convite. Vamos lá fora ver a energia do lugar? Vamos, bora. A gente já volta. Isso. Então, o meu jogo tá com roda da fortuna, 7 de paus e rei de paus no positivo. E o você, meu jogo aqui está com o 9 de espadas. Eu tenho o julgamento no negativo e o pajem de paus no positivo. Muito bem. Bom, primeiro que temos uma energia bastante caótica e foi o que a gente viu desde o momento que chegamos. E foi difícil pra caramba gravar, inclusive fazer os nossos takes lá fora. Então, assim, é uma energia realmente que fala pra mim, né? Do caos, né? Do caos, do derramamento de sangue pela própria roda, né? O Sim. 7. E é um Uhum. lugar que tem uma energia muito, muito grande, né? Até mesmo pelo próprio espaço, são 240 mil metros quadrados, mas tem muita força aí desse sangue, né? É verdade. E o julgamento com o 9 aqui me traz também essa noção, né? Muitas almas perdidas aqui, Rick. Tem muita coisa aqui, eu vou dar um trabalho para você. Ai, meu Deus! Ai, brincadeira, gente. Piada interna. Piada interna. Então, assim, eu acho que acredito, né, que o jogo mostra muitas almas perdidas aqui, essa energia densa, né, essa energia caótica que já foi demonstrada, né, desde o início, quando a gente chegou aqui, e que o parque nesse pajem é uma tentativa, né, de revitalizar isso, de trazer uma nova De energia, trazer nova força, uma sim. nova força para esse lugar. Por outro lado, a gente observando que assim, a gente está aqui numa quarta-feira de tarde e bem abandonado, né? Bem vazio. Muitos usuários de substância, então não é lugar seguro para Então, citar. olhando o jogo, Rick, justifica esse monte de usuários, sabe? Essa energia densa, essa energia de morte, essa energia de almas perdidas, de egum, como a gente fala no candomblé, né? Justifica bastante a presença dessas pessoas aqui. Exatamente. Muito bem, mais um caso encerrado. Para encerrar, vale citar o que foi dito lá no começo.
O massacre do Carandiru é mais um exemplo de impunidade dentre tantos outros que vemos na história do nosso Brasil. A sua brutalidade expôs ao mundo o colapso do sistema prisional brasileiro, superlotação, condições subhumanas, ausência de políticas de ressocialização e uma cultura institucional de violência e desprezo pela vida dos encarcerados. Dos 111 mortos, 84 sequer haviam sido julgados, o que evidencia a falência do Estado de Direito para uma população pobre e marginalizada. A resposta do Estado foi marcada pela impunidade. O comandante da Operação Coronel Ubiratã foi condenado, mas nunca cumpriu pena. A maioria dos policiais foi absolvida ou teve as suas penas anuladas. E até hoje, ninguém foi efetivamente responsabilizado pelo massacre. O caso foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas o Brasil pouco fez para reparar as vítimas e seus familiares. Culturalmente, o Carandiru se tornou um símbolo da barbárie estatal e da luta pelos direitos humanos, inspirando livros, músicas e filmes que denunciam a violência institucional e clamam por justiça e memória. No entanto, a tentativa de apagar a história, transformando o local do massacre num parque, como a gente viu aqui, sem um memorial à altura dessa tragédia, revela o esforço contínuo de silenciar as vozes das vítimas e de negar o debate sobre as raízes estruturais da violência e da desigualdade no Brasil. É isso aí. Como é que foi pra você, Sam, hoje gravar aqui no Camburão? Foi difícil. Quer dizer, não estar no Camburão, apesar do calor, né? Uhum. Gente, tá um frio danado lá fora, um vento, uma friaca. A gente entra aqui, mesmo, né? Gelado, Vem o calor humano e a sauna. Mas assim, lá de fora a gente já sentiu, né, que a energia caótica, que a nossa primeira proposta era realmente gravar ali fora, mas, cara, não dava, a gente não conseguia se concentrar, sem falar que o medo, né, de estarmos expostos ali, tem muita gente, muito usuário, a gente se sentiu, assim, bem intimidados, né, para ficar ali fora. Mas o que fala mais é energia. Já estive aqui na outra vez, quando a gente estava gravando o Agente Criminoso, né? Não é Agente Criminoso? Qual é? Se fosse o Arcano. Os criminosos, arcanos criminosos. Arcanos criminosos, isso. Se os arcanos fossem criminosos, pronto, lembrei. E a gente, naquele dia, na verdade, a gente gravou dentro do museu, que hoje está fechado para reforma, que também era uma das opções, né? Que você trouxe para a gente gravar. E ali já foi um pouco difícil também, né? Não sei se a Gi se lembra, aquele dia a gente estava bem à flor da pele, né? Então, assim, uma energia bem de fogo, uma energia irritativa, sabe? Tudo irritava, nada estava legal. Então, eu acho que é essa energia, esse caos mesmo, sabe? Da briga, da confusão, da revolta, né? Que tem nesse lugar. E você? Pra mim foi bem desafiador hoje, mas eu achei que foi muito bacana gravar dentro do carro. Porque pelo menos eu acho que não vai ter problema de áudio, né? Nenhum. Espero que vocês gostem. Comenta aí, gente, o que vocês acharam no carro. Porque daqui a pouco eu tava pensando aqui, tava imaginando a gente construindo um negocinho para um estúdio no carro, assim. Bota o negócio que puxa atrás, aí a gente vai fazendo as gravações na cidade, assim. Aí vira Agente do Tarô Nômade. Os nômades, os ciganos tarôs. É isso. Vai ser muito legal. Ciganos do tarô. Ciganos do tarô. É isso. E é isso aí, minha gente. Esse foi o nosso 4º episódio da série especial São Paulo Assombrada. E eu gostaria de agradecer a todos que nos assistiram e nos ouviram até aqui. Se você ainda não assistiu os programas anteriores, corre que no nosso canal tem muita coisa bacana. Todos os episódios estão disponíveis em vídeo no YouTube e em áudio pelas mais diversas plataformas de podcast. Você pode encontrar mais detalhes no nosso trabalho no nosso Instagram, @agentesdotarô. É só acessar também o nosso site www.agentesdotarô.com.br e a gente se vê no próximo episódio. Beijo. Beijo. Gente, obrigado. Até Tchau. mais. Que agora a gente vai escapar do camburão. Isso. Qual o nome? Esquecemos tudo. Desculpa. Ele que tem que começar a falar. Onde que a gente tá? Pois Onde que a gente tá? Né? Enrolou.
Teve um massacre muito sangrento em Slime. 92. Você pegou a minha fala e eu não sei o que falar. E é sério? Carandiru, né? Sangrento. E você vai continuar roubando as minhas falas, é isso? A gente tem que fazer um banimento assim do The Last of Us.